E vou falar do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Mais uma vez, agradecendo a oportunidade ao querido Dácio e parabenizando pelo evento. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, diferentemente, eles vão falando e eu vou vendo o quanto tem similaridades e o quanto tem diferenças. Na verdade, o nosso fundo, vai projetar aqui, sempre foi tido como o banco da educação, mas ele tem uma natureza jurídica diferenciada. Ele é uma autarquia. Ele pertence à administração indireta brasileira e algo que é bem diferenciado também no Brasil com relação à educação, e fala especialmente para os nossos amigos estrangeiros, é que o Brasil não possui um Sistema Nacional de Educação. Possuir um Sistema Nacional de Educação, ele traz uma configuração muito diversa daquilo que Dácio certamente vai falar e do que a Arimateia também falou muito bem. Então, a estrutura do fundo, né, dessa autarquia federal, é uma estrutura que tem um montante de recursos hoje a serem distribuídos por meio de programas. Todo mundo olha para o FNDE e diz: eu queria tanto fundo da saúde, porque, de fato, a estrutura, por não termos um Sistema Nacional de Educação, algo que é muito almejado pelo Brasil há muito tempo, mas de uma dificuldade política muito grande de ultimarmos isso no âmbito do Congresso Nacional. Tem vários projetos ao longo do tempo, sempre esses projetos tramitaram pelo Congresso e não conseguiram ser ultimados. Então, a nossa estrutura é uma estrutura que atende a todos os estados, ao Distrito Federal e a todos os municípios, mas por meio de programas. E é esse passeio que eu vou estar falando aqui para vocês. Alguns programas, hoje, considerados despesas obrigatórias, outros programas, algumas classificados como transferências voluntárias. O carro-chefe do FNDE, ele vem por meio do Fundeb e do Salário Educação. O Fundeb, sim, é um fundo contábil. E lembrando uma coisa que eu gosto de falar, isso porque fui secretária de Fazenda do Estado, o carro-chefe da educação brasileira, quem banca enormemente a educação do Brasil, é um imposto estadual chamado ICMS. O ICMS é um imposto de caráter nacional, mas é um imposto de competência estadual, que certamente nos países dos senhores é o nosso IVA, né, que o Brasil, agora que está fazendo uma reforma tributária para chegar na estrutura do IVA, mas é basicamente um IVA que foi partido aos pedaços e distribuído para cada uma das unidades da federação. Isso tem gerado muita celeuma no Brasil, em termos arrecadatórios, mas ele tem uma potência muito grande para financiar. A arrecadação, uma parte da arrecadação do nosso IVA estadual vai para a educação e a União entra com um complemento, que é exatamente esse complemento do Fundeb, que no ano de 2024 vai chegar a 47 bilhões. Uma característica interessante do Fundeb é que o Fundeb, sim, é a grande aspiração dos nossos entes para ser igual à saúde e à educação. O Fundeb é o nosso fundo a fundo por excelência dentro da educação, porque ele permite, eu diria, dar uma margem muito grande de possibilidades para os gestores. E outro importante veio financiador da educação brasileira é o Salário Educação, que tecnicamente é uma contribuição social arrecadada das empresas. E essa verba ela vai chegar no ano de 2024 em torno de 20 bilhões a serem distribuídos. Só aqui dos 100 bilhões que nós já temos aí 45 bi no Fundeb e 20 bilhões no Salário Educação. Mas, para além disso, e aí esses programas são programas que a gente compartilha muito com a América Latina, Caribe, especialmente com os países do continente africano também, nós temos algumas similaridades, especialmente nesse programa chamado, a gente identifica pela sigla PDDE, mas é um programa Dinheiro Direto na Escola. É também uma forma de fundo a fundo, porque ele joga diretamente, eu diria desburocratizadamente, o dinheiro diretamente na escolinha que vai estar executando aquele valor, para que a própria comunidade, a própria diretora consiga executar pequenos gastos, enfim, mas é um recurso extremamente importante. A diferença dele para os fundos é porque ele chega capilarizadamente.
O Brasil tem hoje em torno de 140 mil escolas públicas, e aí cada uma delas é apta a receber o PDDE, um montante de 2 bilhões de reais. Outro programa super importante que nos irmana aqui América Latina e Caribe enormemente, para mim é o programa nacional mais bem estruturado do Brasil e uma referência do Brasil para o mundo, que é o nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar. É um programa que, neste ano, vai estar destinando 5,5 bilhões de reais. É um programa muito estruturado, eu diria uma referência no mundo em termos de educação alimentar, nutricional e adequada de qualidade. E aí temos essa honra de, com a América Latina e Caribe, formarmos a rede de alimentação escolar sustentável e com o mundo hoje, com o planeta, nós estamos coliderando a coalizão global pela alimentação escolar. É um tema extremamente importante, especialmente com a nossa liderança do presidente Lula, por uma aliança global contra a fome. O presidente Lula, desde o seu primeiro mandato, tem liderado, eu diria, a visibilidade, e na América Latina e Caribe nós sabemos o quanto ainda é desastroso o problema da fome, o quanto muitas de nossas crianças aqui no Brasil, posso afirmar com muita tranquilidade, vão à escola para comer. Então, é um programa extraordinário. E não é um programa que, apesar de ele estar no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele é um programa que é gestado por outros ministérios, dentre os quais o próprio Ministério da Saúde, que, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, nos ajudam na estruturação do PENAE. Outro programa super importante, imagina, o Brasil é praticamente um continente, né, gente? Ontem eu estava no estado do Pará, na região do Marajó, num município chamado Afuá. Nós temos o maior arquipélago do mundo no Brasil, que é o arquipélago do Marajó. E esse município de Afuá, eu fiquei absolutamente encantada. Lá não tem carro e nem tem moto, gente, é só bicicleta. E é considerada a nossa Veneza brasileira. E aí você vê a situação de diversos estudantes que precisam usar barco. Eles demoram 3, 4 horas para chegar à escola. Por quê? Porque o Brasil é absolutamente um continente. Então, é super importante o nosso Programa Nacional de Atendimento ao Transporte Escolar, que impacta não só... Eu nem gosto de usar o ônibus, porque vem aquela coisa convencional. O Brasil é água. O Brasil, de fato, é o norte, a região norte. A gente precisa prestigiar e contemplar na nossa mentalidade, na nossa cultura. Um programa super importante também no FNDE é o Programa de Financiamento Estudantil, um fundo também de natureza contábil. O FIES, ele ajuda os nossos estudantes a bancar o curso superior. Nesse ano de 2024, ele financia, né, esse pagamento da educação superior. Um fundo de 6,4 bilhões de reais e que é a única política que está no FNDE que está relacionada ao ensino superior. O FNDE é um fundo que tem uma característica de promover o funding para a educação básica. A exceção é o FIES. E algumas transferências voluntárias, como o programa, decorrente do programa Caminho da Escola, que é um programa também muito bonito, que nós compartilhamos aqui no Brasil, que, junto com aquele outro programa que eu falei para vocês, com o PENAT, na verdade, esse programa aqui, ele estrutura a aquisição dos próprios ônibus. Já houve ocasiões em que o Brasil adquiriu barcos, enfim. É um programa, nesse ano aqui, de 711 milhões de reais. E um traço diferenciado aqui na nossa gestão, nós estamos, né, com a ajuda aí do MGI, com a ajuda da CGU, em diálogo com o TCU, nós estamos agora com a maior ata para aquisição de veículos do transporte escolar da história do nosso país, 15 mil ônibus disponíveis para aquisição pelo governo federal, por meio do novo PAC, que eu vou já falar, e também para adesão pelos estados e pelos municípios.
Outro programa super importante, o FNDE nasce há 56 anos com um foco muito grande, eu diria, em construir estruturas de escolas, e agora o carro-chefe também do órgão são as creches. Lembrando que na década de 50, 60, você tinha praticamente metade da população analfabeta no Brasil. Óbvio que a gente tem muita coisa para melhorar na educação, mas muito se avançou. E o FNDE teve um papel fundamental, e ainda tem, mas não tanto quanto no começo, que era o quê? Não havia escolas no Brasil. Quando se falava educação pública no Brasil, era para basicamente a elite, né, que estudava, a educação não era universal, e o FNDE tem esse papel de construção, de auxiliar na construção dessas escolas. Hoje nós temos 1.614 obras em andamento no PAC. Nós temos 2.663 outras obras, né, que estão fora do PAC, e até janeiro deste ano, de janeiro de 2023, quando assumimos, até janeiro de 2024, foram 831 novas obras da educação básica entregues no Brasil. Uma previsão é de 2,4 bi para esse ano. E aí, algo que nos irmanou junto com a saúde foi o quê? Quando o presidente Lula assume em 2023, nós fizemos um levantamento das obras paralisadas e inacabadas na educação. Realmente, nós tínhamos um montante, uma quantidade muito grande, e aí os fatores são enormes, isso é um problema complexo, realmente, no sentido de ser analisado, mas algo que nos chamou muita atenção, né? E aí, falando um pouco daquilo que a gente recebeu, o FNDE, ao assumirmos em janeiro de 2023, nós tínhamos em torno de 700 milhões de reais em dívidas no FNDE, só de obras. Mas por quê? Porque, infelizmente, a gestão não se pautou no sentido técnico, e o pagamento das obras era feita com outros critérios, que não o critério técnico. Então, pagava para o fulano A, porque é do partido A, e não pagava para o B ou para o C, porque é de outro partido. E isso nós abolimos, é determinação do nosso presidente Lula, qualquer forma de atrelamento do desempenho ou da entrega das nossas obras relacionadas a critérios ideológicos ou por isso. Não tem menor sentido. Mas, ao mesmo tempo, estamos descascando esse abacaxi, que é o Pacto Nacional de Retomada de Obras Inacabadas e Paralisadas, e hoje 3.784 obras espalhadas pelo Brasil todo estão nesse pacto, 4 bilhões de reais em investimentos para que a gente consiga gerar em torno de 1 milhão de vagas, né? É a estimativa, caso esse plano todo ele consiga aí se efetivar. Temos esse dashboard, isso aqui é aberto para toda a sociedade, foi amplamente dialogado. Então, hoje, nós temos 442 obras já aprovadas. Essa obra aqui ela está, já tem autorização, né, para os gestores fazerem as licitações e conseguirem retomar efetivamente essas obras, das 3.784. Lembrando que é um processo extremamente criterioso, tem obra de mais de 10 anos aí, então os levantamentos são muito complexos para a gente conseguir retomar essa obra, mas estamos, eu acho que, numa boa velocidade. E o novo PAC, né, gente? O PAC é a cara desse governo, é a cara da gestão Lula, porque, de fato, é uma gestão que acredita no investimento público. E aí, anunciados ano passado, e a partir desse ano aí, engatilhados, 1.863 obras novas, sendo 1.178 creches e 685 escolas de tempo integral. Uma coisa que é importante nesse novo pacto, doutora Dione, nós construímos um indicador para poder distribuir essas obras. Então, não é porque a Fernanda é do Ceará que vai obra do Ceará, não. Nós, com base nos dados, naquilo que foi alcançado no Plano Nacional de Educação, você consegue ver qual que seria a meta do PNE. De fato, o Plano Nacional de Educação é o guia para o Brasil saber para onde que vai a educação. O nosso PNE que encerrou agora em julho, e a gente sabe que ele não foi um plano exitoso, né, ao longo desses 10 anos. Muita coisa ficou para trás, mas hoje, quando a gente vai distribuir creche, a gente olha quem é que tem o maior clarão, quem é que está mais longe da meta, e isso é um indicador muito potente para que a gente consiga fazer essa distribuição sobre o viés técnico. Tá? E aí também o novo PAC, 1.500 ônibus escolares já foram distribuídos, muitos deles já estão nos municípios, um investimento de 711 milhões de reais. Algo que a gente prima demais é a questão da
transparência. O FNDE, por conta dessa capilaridade dos programas, você imagina, um gestor público municipal, ele vai ter uma série de contas mesmo, cada uma com o valor de cada um dos programas, isso não facilita a vida dele, mas, de qualquer forma, nós acreditamos que, lançando luz, dando visibilidade, facilitando a vida desse gestor e oportunizando essa participação social e a visualização da nossa sociedade, nós conseguimos ter programas melhores também. E aí lançamos a plataforma Antonieta de Barros, homenageando essa mulher extraordinária também, uma professora, mulher negra, que muito contribuiu para a educação brasileira. E essa plataforma é o nosso repositório de dados que agora está disponível para toda a sociedade, né? E um evento que a gente quer, um desafio nosso também, é conseguir construir as nossas escolas e as nossas creches com mais rapidez. Especialmente a creche, gente, porque nós, ao assumirmos o FNDE, nós estávamos com a média de finalização de obras da educação básica em torno de 4 anos e meio. Ora, se você está falando de creche, normalmente a criança de 0 a 3 anos fica na creche, com 4 anos e meio você perdeu uma geração num gap de oportunidade, ela está na creche. Então, estamos trabalhando em parceria com a Caixa Econômica Federal para trazermos metodologias industrializadas, algo que já se tentou no passado pelo governo federal, não foi uma experiência exitosa, mas nós estamos vendo os erros que cometemos no passado para não cometermos agora, mas sim, hoje eu diria, não tem como não se considerar a engenharia sob um viés diferenciado, inovador, como as metodologias industrializadas oportunam trazer. Outro programa extremamente importante do Brasil, com mais de 80 anos também, é o programa do livro e do material didático. Aí um orçamento desse ano de 2 bilhões de reais, quase 200 milhões de livros a serem entregues. Então, é também um programa extremamente importante para a gente e que faz com que as obras cheguem lá e, mais ainda, quem escolhe as obras a serem utilizadas na escola é a própria comunidade escolar, é o professor que vai estar escolhendo a obra que quer utilizar. Nós voltamos a viver um mundo em que obras estão sendo, eu diria, proibidas ou rasgadas, é uma coisa assim insana. Mas hoje o Brasil é um país que respeita essa autonomia e que tem um programa muito bem estruturado para a oferta de livros aos nossos estudantes. E aí algumas coisas que eu acho que são super importantes. Primeiro, o nosso olhar de compreendermos essa realidade nossa continental e criarmos o balcão virtual. Antes, para você resolver um problema no FNDE, tinha que sair o cara lá de Afuá, no Marajó, pega uma balsa, 4 horas para chegar a Macapá, pega um avião não sei quantas horas para chegar a Brasília. Isso é insano, gente, não tem sentido. Então, nós temos hoje atendimento virtual, muito fácil de marcar esse atendimento no âmbito do FNDE. Também incrementamos o atendimento ou o compartilhamento das informações por meio das redes sociais. Sou muito fã de tudo isso, por meio do FNDE Dialoga. Caravanas federativas, estamos em todas, recorde também de atendimento, tem muita dúvida. A Marcha dos Prefeitos e o programa FNDE Chegando Junto. Esse é um projeto que nós desenvolvemos a partir desse ano, já estamos gestando para 2025. E o que é o FNDE Chegando Junto? É praticamente a gente chegar junto mesmo dos nossos municípios, dos nossos entes que mais precisam. Na edição de 2024, deste ano, nós elegemos 2 regiões no Brasil. Primeiro, o estado do Amapá, que tem o pior IDEB do Brasil, e a região do Marajó, composta por 18 municípios no interior do estado do Pará, como lhes falei, o maior arquipélago fluvial do mundo, e que possui também graves dificuldades no sentido educacional. E aí, durante todo o ano, cheguei de lá ontem junto com a equipe, todo ano nós vamos uma vez por mês para essas regiões e estamos resolvendo problemas de décadas que os entes não resolviam. E mais ainda, eu falo aqui na frente do Pojo, que eu não posso perder a oportunidade, Pojo, o quanto a gente vê também a necessidade da gestão federal estar próxima da coletividade a qual ela serve. Quem trabalha no município, quem trabalha nos estados, tem essa conexão muito forte. E aí eu acho que é uma crítica que eu diria para a gente tentar extrair o que tem de melhor. Os gestores, os servidores federais precisam ir à ponta. Quem vem de uma realidade difícil, como eu venho, eu sou do interior do Ceará, sabe o que é, especialmente o Marquês
marcador da fome, o marcador da precisão, né, Arimateia? Da dificuldade, mas não é todo mundo. Logicamente, a gente sabe que os concursos acabam criando uma modalidade elitizada. A pessoa para passar num concurso hoje, normalmente são pessoas que têm grana, que conseguiram pai e mãe bancando um tempo, e aí, muitas das vezes, a gente fica guardado aqui nos nossos escritórios e não conhece a realidade do Brasil. Então, a gente está tendo a oportunidade de levar todo mês uma comitiva, levar para esses dois lugares e perceber, porque o colega que vai modelar a política pública, ele vai dizer, gente, não adianta eu fazer uma coisa complexa, porque, como vocês, a gente assumiu o FNDE com 8 bilhões parados na conta e a educação no Brasil com graves problemas. Quando você chega para o gestor e pergunta por que é que ele não executa, você percebe que ele não executa porque ele não sabe como executar. Então, as assimetrias institucionais do nosso país são muito grandes. Não dá para a gente fazer uma política pública daqui achando que vai fazer uma única e que só tem um desenho para o Brasil. Não. Tem gente que a gente vai precisar pegar na mão. E vai precisar ajudar para que ele se componha e bem execute. Porque, senão, é o Brasil de sempre, só repetindo as velhas... os marcadores são sempre os mesmos no nosso país. Então, a gente precisa trabalhar com isso. Transparência social, conselhos 1000. Nós acreditamos muito na participação social, no FNDE. Estamos muito dispostos a tudo isso. E, para finalizar, eu queria falar para vocês de duas outras coisas que não estão aqui e que nós acreditamos muito forte, que foi a criação do Conselho de Governança do FNDE. Nós não tínhamos um Conselho de Governança, hoje nós temos esse Conselho institucionalizado. O FNDE, a estrutura das autarquias, e foi, eu diria, algo que a gente viu acontecer na última gestão, ela propicia muito, eu diria, você ter diretorias independentes e que acabam disciplinando as políticas sem se conversar umas com as outras e, mais ainda, muitas das vezes com a presidência fraca. Então, nós rompemos com isso no FNDE, queremos criar uma outra cultura dentro do órgão, que é um desafio, acredito, para as autarquias. Você ter diretorias que muitas vezes têm mais poder do que a presidência. Não existe. Então, você precisa ter um sentido hierárquico, mas um sentido de construção coletiva. Porque, muitas das vezes, uma diretoria está trabalhando uma coisa, a outra trabalha com a mesma coisa e não se conversam. A gente assumiu o FNDE que você tem, em cada diretoria, um cadastro diferenciado para estado e município. Haja paciência do munícipe ter que preencher 500 cadastros para receber cada um programa diferente, né, gente? Então, assim, isso não é mais aceito e, lógico, isso não é uma coisa que se muda assim, mas nós já começamos essa mudança. E outra coisa que eu acho super importante foi falado aqui acerca do monitoramento. Para mim, um dos problemas mais graves do FNDE também é o problema das prestações de contas. Ninguém na República Brasileira nenhum órgão tem mais prestação de contas pendentes do que o FNDE. Nós temos 270 mil prestações de contas pendentes de análise. E aí, o que é que acontece? Na prática, o nosso colega do FNDE está olhando uma prestação de contas de 10, 15 anos atrás, que não agrega nenhum valor para a política pública atual. Né? E aí, estamos trabalhando com o TCU. É isso. Pois é. Abafa. E aí, tomamos uma medida muito séria em maio desse ano. Já estou finalizando, viu, gente? Em maio desse ano, e publicamos a Resolução 7, mudando a forma de monitoramento das nossas políticas públicas. Isso foi fruto do trabalho que eu fiz como secretária de Fazenda, um programa de conformidade tributária, que hoje é o mais exitoso do Brasil, tenho muito orgulho, que é o Contribuinte Pai d'Égua, no estado do Ceará, que acompanhava os contribuintes de ICMS num sentido real. Nós aumentamos a arrecadação do Estado, porque os estados, tradicionalmente, ficam abarrotados de alta infração, que não gera valor nenhum para o Estado, e na União também é a mesma coisa. O percentual de recuperação
prorrogação é muito baixo desses créditos. Ficam lá 10, 15 anos, empresas quebram, não tem mais quem você recorrer. Da mesma forma, as prestações de contas, porque isso estimula o mau gestor, porque ele sabe que ele pode fazer à vontade, pintar e bordar, como a gente diz, que só vão olhar daqui a 10, 15 anos, quando ele não estiver mais aqui. Nós não podemos aceitar isso. Então, mudamos essa resolução para propiciar um monitoramento em tempo real e estamos aqui, junto com o Tribunal de Contas da União, pedindo, pelo amor de Deus, para que a gente consiga regulamentar via gestão normativa, com base no julgamento, enfim, eu diria na sensibilidade daquele tribunal, né, louvando aqui também os órgãos de controle nossos, que já estão numa outra mentalidade, que eu diria pragmática e de construção de real valor para a nossa sociedade. Obrigada aí pela paciência de vocês. Obrigada, viu, Darcy? Valeu.